Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Eslan e hoje nós daremos início à nossa série de aulas da contabilidade de custos. Hoje nós vamos aprender a classificar os gastos em investimentos, custos, despesas e perdas. Então, se você chegou até aqui, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal, acionando as notificações. Um forte abraço e vamos para a aula. Então galera, bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos conhecer alguns conceitos de custos, algumas terminologias utilizadas pela contabilidade de custos. Então nós sabemos que a contabilidade de custos ela utiliza termos próprios, cujos termos muitas vezes são usados com diferentes significados. Então nós precisamos conhecer quais são esses termos para que possamos aprender a contabilizar os custos numa fabricação, numa produção, numa prestação de serviço. Então, o primeiro termo que nós iremos discorrer nessa aula é o desembolso, que é o pagamento resultante da aquisição ou produção de um bem, serviço ou despesa. Ou seja, é o valor que é dispendido, é o sacrifício financeiro ao qual a empresa ela efetua para a obtenção de uma mercadoria, de um bem ou de algo utilizado na prestação de um serviço. Exemplos: gastos com a compra de matérias-primas, gastos com salários, gastos com comissões sobre vendas. Então, esse é o desembolso. É uma classificação, uma nomenclatura da contabilidade de custos, que significa o sacrifício financeiro dispendido pela empresa para a obtenção de algo. Agora nós vamos diferenciar. Outra nomenclatura comum na contabilidade de custos são os gastos. E os gastos são os encargos financeiros efetuados por uma entidade com vista à obtenção de um produto ou serviço. Eles são representados por entrega ou promessas de entrega de ativos. Geralmente, essa entrega de ativos é na forma de disponibilidade do caixa. Então, os gastos são considerados no momento que existe o reconhecimento contábil da dívida ou da redução do ativo dado por meio do pagamento. Então, o termo gastos ele é bem genérico. A gente vai conhecer agora as ramificações dos gastos na contabilidade de custos, por exemplo, os investimentos, ou seja, os gastos eles podem ser divididos em investimentos, custos, despesas ou perdas ou desperdícios. Então, podemos dizer que gastos é uma nomenclatura indefinida ainda. Nós não temos uma definição. Isso vai depender da utilidade do objetivo da compra daquele gasto, o motivo do gasto, conforme ele será utilizado, por exemplo, se ele será classificado como investimento, como custo, como despesa ou como perdas. Então nós vamos falar agora sobre cada um deles. Os investimentos são todos os gastos ativados em função da utilidade futura de bens ou serviços obtidos. Ou seja, são os investimentos, são os gastos que serão utilizados na produção de mercadorias, na utilização do negócio da empresa, de acordo com a necessidade da empresa. Os gastos eles serão classificados como investimentos quando esses gastos forem utilizados com a obtenção, com a finalidade de obter benefícios econômicos futuros para a empresa. Esses gastos eles podem ser classificados no circulante, ou seja, no ativo circulante. Então são todos os gastos ativados em função da utilidade futura de bens ou serviços obtidos. Por exemplo, as mercadorias com destinação para revenda. Então as mercadorias compradas para revenda são investimentos.
a gente vai saber diferenciar mercadorias, por exemplo, estoque de matérias-primas, enquanto ele estiver enquanto essa matéria-prima não for destinada à produção, ela é classificada ainda como investimento. Depois que ela for consumida na produção de um bem ou de um serviço, aí sim ela vai ter outra característica que a gente vai ver mais à frente. Então, os investimentos, em função da época do retorno, se classificam em circulantes ou não circulantes, que são os permanentes, que é o ativo imobilizado, por exemplo, máquinas, equipamentos, instalações, tudo isso ainda são investimentos. Agora nós vamos falar sobre mais uma classificação dos gastos, que são os custos, que são os gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens ou serviços. O que significa isso? Que são os gastos utilizados na fabricação, na produção, na industrialização ou até mesmo utilizados na prestação de um serviço. Então são os custos relacionados à fabricação ou à prestação de um determinado serviço. Eles correspondem aos valores gastos com a fabricação. Então a gente vai ver que a classificação dos custos ela vai depender do enfoque que for atribuído a ela, podendo ser determinado quanto à natureza, a função, a contabilização. Isso tudo a gente vai ver mais à frente. Temos as despesas, outra ramificação dos gastos, que são os gastos com bens e serviços não utilizados nas atividades produtivas e consumidas direta ou indiretamente para a obtenção de receitas que provocam a redução do patrimônio. Então, vimos anteriormente que os custos são os gastos utilizados na produção de determinado produto ou na prestação de um serviço. A despesa, esse gasto ele não é utilizado na produção, na fabricação. Ele tem como contrapartida a obtenção de receitas. Então, as despesas são os gastos com bens e serviços que têm como contrapartida a obtenção de receitas. E, consequentemente, eles provocam uma redução no patrimônio. As despesas elas podem ser classificadas como diretas ou indiretas. As despesas diretas são aquelas que são relacionadas ao faturamento, tais como as comissões de vendas, impostos diretos sobre o faturamento. E as despesas indiretas são as que não dependem diretamente do faturamento. Elas são necessárias, como por exemplo as atividades de suporte administrativo. E essas despesas operacionais elas são classificadas como despesas administrativas, despesas comerciais, despesas financeiras, despesas tributárias. E aí é interessante que a gente saiba diferenciar, porque será utilizado para o cálculo da produção do período, o conceito de custos e despesas. O primeiro passo para que a gente consiga contabilizar o custo da produção do período é que nós devemos diferenciar os gastos em custos ou despesas. Outra característica dos gastos são as perdas, que são bens ou serviços consumidos de forma anormal e involuntária. Trata-se dos gastos não intencionais, que são decorrentes dos fatores externos. Eles fogem do controle da empresa. Por exemplo, o salário dos operários em greve. Os desperdícios são os gastos originados dos processos produtivos ou de geração de receitas e que podem ser descartados sem prejuízo da qualidade ou quantidade de bens, serviços ou receitas geradas. Então nós vimos até aqui
as classificações, as nomenclaturas utilizadas pela contabilidade de custos. Então agora nós vamos praticar classificando cada uma delas no exercício seguinte. Vamos lá? Então, os gastos com a mão de obra da produção. Como que você classificaria esses gastos com a mão de obra da produção? Custos, nós vimos lá que todo gasto que é utilizado na produção de bens ou na prestação de serviços são classificados como custos. Lembre-se sempre da nomenclatura produção ou os termos como fabricação, industrialização, utilizados na prestação de serviço, tudo isso nós classificamos como custos. Consumo de matéria-prima. Aqui nós fazemos uma observação que o enunciado ele está me dizendo que foram as matérias-primas consumidas na produção. Então eu classifico como custos. Se fosse apenas compra de matéria-prima, eu classificaria como investimento. Compra de uma máquina. Como que eu classifico um gasto relativo à compra de uma máquina? Investimentos. Esse gasto ele foi gerado com a finalidade de obter benefícios econômicos futuros para a empresa. Ele será utilizado na produção, na atividade da empresa. Então, nós o classificamos como investimentos. Salário do encarregado da fábrica. Então, lembre-se sempre, eu me refiro à fábrica, os gastos consumidos, dispendidos na fabricação, na produção, eu classifico ele como custos. Compra de um terreno, classifico como investimento, custo, despesa, perdas, desperdícios. Acertou quem disse investimentos. Geração de sucata no processo produtivo. Então, é investimento? É um custo? É uma despesa? Ou é uma perda? Acertou quem classificou como perdas. Então, galera, essa foi a nossa aula dos conceitos da contabilidade de custos. Espero que vocês tenham gostado e assistam à próxima aula, que nós vamos aprender a classificar os custos em fixos e variáveis, custos diretos, custos indiretos. Então, muito obrigado para você que assistiu até o final e não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal acionando as notificações. Fica aqui meu agradecimento, um forte abraço e até mais.